Senhor, a verdade, ao teu querer, a tua vontade para nossas vidas. Senhor, que tu venha abençoar nossas vidas, Senhor, que tu venha abençoar, Senhor, nossas famílias. Ó, Senhor, que por intermédio das instruções que nós teremos aqui nessa noite, Senhor, nós venhamos alcançar o direcionamento, Senhor, daquilo que nós precisamos, daquilo a qual é o teu querer, daquilo que é a tua vontade, daquilo que é perfeito, Senhor, para nossas veredas, para o nosso caminho, Senhor. Ó, Senhor, venha abençoar a vida de cada um que aqui já está, que representa uma casa, que representa uma família. Abençoa a vida, Senhor, pessoal de cada um, Senhor, que tu venha abençoar as emoções, que tu venha, Senhor, tirar a angústia, Senhor, do coração daqueles que porventura chegaram aqui nesse lugar angustiado. Ó, Senhor, que tu venha ajudar, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, na nossa vida profissional, na nossa vida conjugal. Ó, Senhor, que tu venha, Senhor, com o teu bálsamo, Senhor, para curar as feridas que possam existir na nossa alma. Ó, Senhor, que tu venha, Senhor, trabalhar no nosso coração, sondar, Senhor, o nosso coração, sondar o nosso querer, as nossas motivações diante de ti. Ó, Senhor, que tu venha nos direcionar em relação à tua vontade, para que venhamos, Senhor, praticar segundo, Senhor, a tua palavra direciona para nossas vidas, que venhamos alcançar os propósitos que tu tem designado para a tua igreja, que nós venhamos facilitar, Senhor, o trabalho que tu tem direcionado o nosso pastor. Abençoa, Senhor, a vida do nosso pastor, Senhor, que tu venha fazer com que o pastor Silas, Senhor, esteja coberto, Senhor, sobre as tuas asas, para que ele venha, Senhor, continuar sendo uma voz profética nessa nação, que ele tenha intrepidez, autoridade, para poder falar aquilo não, Senhor, que as pessoas querem escutar, mas aquilo, Senhor, que é necessário ser dito nessa nação. Que tu abençoe a vida dele, Senhor, que tu cerque a vida dele, Senhor, com teus anjos, para proteger o andar, Senhor, o ir e o vir dele. Que tu possa abençoar a casa do pastor Silas, abençoa, Senhor, a vida da pastora Elisete, Senhor, que tu venha dar a ela sabedoria como auxiliadora, Senhor, para poder ser um suporte firme, Senhor, para o ministério do nosso pastor. Que tu venha dar para ele, Senhor, aquilo que é a vontade do teu querer para a igreja, que a igreja de Cristo, Senhor, siga triunfando aqui nessa terra, que a tua igreja venha crescer, Senhor, em número, em qualidade e alcançar almas, Senhor, nesse tempo tão difícil. Que tu venhas também, Senhor, principalmente quebrantar o coração daqueles que estão na tua casa, estão dispersos, necessitando, Senhor, da verdade, necessitando, Senhor, de transformação. Quantos estão cauterizados dentro da tua casa, ouvem pregações, ouvem a tua palavra, mas não transformam isso em atos concretos na vida. Que tu venha, Senhor, despertar a tua igreja para esse tempo, que tu venha levantar homens valentes, Senhor, na tua casa, mulheres, Senhor, que venham auxiliar a grandes trabalhos na tua casa. Levanta um povo diferenciado para essa geração, para que venha fazer a diferença, Senhor, diferença no ensino, diferença no discipulado, diferença, Senhor, na família, diferença na sociedade. Ó, Senhor, em todas as áreas, que tu venha abençoar, Senhor, todos os departamentos dessa igreja. Nós carecemos, Senhor, que tu venha capacitar cada um líder, Senhor, dessa igreja, cada um líder de departamento, que tu possa abençoar, Senhor, a vida do Abraão, que aqui nessa sala desenvolve um trabalho, Senhor, do UNA. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Danilo, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, do pastor André Mourão no socioambiental. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, de todos aqueles que estão conduzindo trabalhos aqui nessa igreja. Abençoa a vida do pastor Ronaldo, a sua casa. Abençoa a minha vida, Senhor, da minha família. Ó, Senhor, que tu venha fazer com que, Senhor, a tua igreja cresça, Senhor, que a tua igreja produza e que teus filhos, Senhor, os teus servos, Senhor, venha alcançar, Senhor, o teu querer e a tua vontade, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia, muitas graças, Senhor, muitas graças. Muitas graças te damos, ó Deus, pelas bênçãos recebidas. Muitas graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, Senhor, em busca do alimento sólido e eficaz para a nutrição espiritual, para a edificação e fortalecimento da nossa vida. Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade rica. Ó Senhor, Tu tem nos dado saúde, Tu tem nos guardado, tem nos protegido, Senhor. Por isso queremos elevar nossa gratidão a Ti, ó Deus. Tem nos dado, Senhor, esse ambiente saudável, ó Deus, aqui nesta sala, nesta casa de oração, a qual todas as sexta-feira e outros dias nos encontramos aqui, ó Deus, para buscar o conhecimento e o crescimento espiritual, para melhor servirmos a Tua obra, implantando o Teu reino na face da terra. Oh, graças te damos, Senhor Deus, graças te damos
Muitas graças, Senhor, pela vida do pastor Ronaldo. Muitas graças pela vida do professor Edivanei, pela vida do professor Alex, pela vida dos demais professores, ó Deus, que trabalham, que labutam, todos aqueles que labutam na fábrica da EBD. Ó Deus, continua dando sabedoria, conhecimento, graça, revelação do céu, ó Deus, a fim de que os trabalhos possam continuar fluindo, Senhor, na unção do Teu Espírito Santo. Oh, graças te damos, ó Deus, por cada família presente aqui nesta aula, e os que estão online também. Graças te damos, ó Deus, por cada família aqui representada, cada irmã, cada irmão, cada moça, cada rapaz, cada filho, cada esposo que está aqui representar a sua casa, representar o seu lar. Ó Deus, que esta noite seja uma noite especial, se temos um encontro, Senhor, inesquecível, que não seja mais uma aula, meu Deus, mais um encontro, mas que seja, Senhor, algo diferenciado, como já está sendo, como já começou, ó Deus, pela instrumentalidade do Teu servo, que nos coloca nesta posição, ó Deus, de carente diante de Ti, de necessitado diante de Ti, pois em oração chegamos ao trono, ó Deus, porque Tu és o nosso Pai maior, o Pai das luzes. Ó Senhor Deus, nós neste momento queremos Te dar graças e ao mesmo tempo também tomar posse, Senhor, deste ambiente, que seja um ambiente 100% espiritual, que a Tua graça possa se manifestar, que não haja obstáculo, ó Deus, nem obstáculo físico, nem obstáculo emocional, espiritual, que os nossos corações estejam prontos, Senhor, para receber a Tua palavra. Abençoa, Senhor, o professor Alex, que estará ministrando, Deus, o Teu servo, Senhor, tem se dedicado a Ti. Também pedimos uma bênção para a sua esposa, uma bênção para o seu filhinho. Ó Deus, abençoe o Teu servo com seus projetos, ó Deus, os projetos familiares que ele tem, os projetos, Senhor, profissionais. Ó Deus, abençoa o Teu servo na sua caminhada, na sua trajetória. Sê com ele, Senhor, com o professor Alex, com a sua esposa, com o seu filho, Senhor, que a sua graça, ó Deus, o Teu poder, a Tua graça possa continuar fluindo através da vida do Teu servo, e que hoje ele seja um canal de bênção, ó Deus, para nos fortalecer e nos edificar na ministração da Tua palavra. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome e nós Te bendizemos, Senhor, e nós Te agradecemos, Pai, porque Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia. Amém. Amém, meus irmãos, vamos nos colocar de pé, agradecendo ao Senhor por essa noite, louvamos o Senhor. Na Beriana você pode também dar um glória a Deus, para agradecer a Deus. Para agradecer a Deus pelo dia que Ele nos permite estar aqui na presença dEle. Os irmãos estão chegando, pode chegar aqui à frente também. E no final quero dar um recadinho para vocês, que a nossa Maratona EBD está chegando, tá bom? E a gente vai diretamente para a aula. No final a gente fala um pouco sobre a maratona, sobre a inscrição da maratona e sobre algumas surpresas que estão sendo preparadas para a maratona. Sem mais delongas, hoje para poder ministrar a lição de número 5, que vai tratar sobre Roboão, o primeiro monarca do Reino do Sul. E agora a gente vai começar a ver aí um período de reino dividido em Israel. E é importante a gente estudar a vida desse personagem que faz parte desse cenário. De antemão aqui agradecer a presença de todos os internautas que nos acompanham nessa noite. Pedir para você que está participando online agora no YouTube, que você possa fazer o seu comentário no chat do YouTube, curtir, compartilhar esse vídeo. Muito importante que você propague o conhecimento que se origina aqui toda sexta-feira na Escola Bereana. E você que de qualquer lugar do Brasil ou do mundo que nos assiste, eu deixo aqui a minha saudação para que você continue conosco e dizer que é uma grande satisfação e um prazer poder tê-los acompanhando semanalmente a Escola Bereana. Pessoas de tantas outras igrejas, irmãos nossos de outras filiais que nos acompanham. Isso é motivo de grande satisfação e de a gente glorificar o nome do Senhor, porque nós sabemos que Deus tem levantado pessoas em vários cantos para poder levantar a bandeira do ensino bíblico nesse tempo onde muitas pessoas, infelizmente,
ou tem ensinado de maneira equivocada, ou tem deturpado a palavra de Deus. Então somos pessoas aí responsáveis por levar de maneira cristalina e de maneira autêntica a ministração da palavra de Deus. E sem mais delongas, eu quero chamar, e você recebe com aplauso, o professor Alex Rodrigues. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Graças a Deus, uma honra, um privilégio poder ministrar esta lição de tamanha importância, que é a lição de Roboão. Vocês vão ver por que é tão importante essa lição. De antemão, queria falar que eu me sinto muito à vontade de falar dessa revista, que eu tive o privilégio de trabalhar na revista, né, na confecção da revista. E fiz um trabalho aqui pedagógico, de organização, de tópicos, objetivos, as orientações pedagógicas estão em azul aí, utilizando os livros que eu lancei, livros sobre didática. Tem até os 2 livros ali, a maioria já sabe, eu não vou nem comentar dos livros, tá bom? Mas no final, se alguém quiser conhecer os livros de pedagogia, de didática, que nós usamos na revista, até no último capítulo aqui, na última página, tem as referências bibliográficas, tem lá o livro Didática Contemporânea, tá bom? Senhor? Ah, não, o pessoal já me conhece, depois eu boto um recado lá para eles. Obrigado, chefe. O pastor quer me ajudar mesmo, né? Mas hoje eu queria falar de um livro em especial, que eu não escrevi, mas é o livro do autor da revista. O autor da revista, pastor Gesiel Gomes, para mim, claro, tem outros que eu gosto muito, mas para mim é o melhor na atualidade. Isso, desde que eu me converti, para mim ele ainda é o melhor. No quesito pregação, ensino da palavra, é completo. Pastor Gesiel Gomes, para mim, eu me inspiro muito nele, tive o privilégio de andar com ele em alguns congressos, até fora do Rio, fui acompanhá-lo. E eu tenho uma quantidade ali, uma caixa com 20 e poucos livros dele. É um lançamento que ele fez ano retrasado, ainda está com preço de lançamento. No site, ele vende esse livro dele a R$ 24,50 e mais o frete, que dá R$11. Então, um total dá quase 35. E eu trouxe só hoje, R$10 o livro dele ali, chamado Pérolas. Diz ele que tirou 365 pérolas, dividiu em alguns capítulos por temas e colocou no livrinho. É um livro para você dar de presente, devocional. É um livro, não tem nem o que falar muito, senão vou dar spoiler do livro, né? Então, você quiser comprar, R$10 você vai levar um livro para dar de presente do pastor Gesiel Gomes, o autor da revista aqui, tá bom? E já falei dos livros, vamos falar do mais importante, que é a lição de hoje. Lição de número 5, cujo título, Roboão, o primeiro monarca do Reino do Sul. Bem, os que frequentam as aulas aqui desde o primeiro dia, sabem que o reino de Israel foi dividido em 2. Eu não gosto muito da palavra dividido. Claro que na interpretação, na língua portuguesa, existem sinônimos, tudo bem. Mas eu prefiro ficar como está na Bíblia, e nos originais foram achados, que está rasgado. O reino foi rasgado. Pode usar dividido? Pode. Eu falei que eu não gosto muito, mas eu não posso dizer que está errado se você falar dividido, como a maioria dos teólogos usam dividido. Eu prefiro usar rasgado, porque eu tenho meus motivos. Porque quando eu divido alguma coisa, eu posso unir facilmente, ou eu divido em partes iguais, geralmente, ao meio. A Bíblia diz rasgado, porque enfatizou que ele não poderia escolher um lado, não poderia escolher o lado maior. Já viu o irmão brigando quando é pequeno? Meu bife está maior que o dele, eu medi, vai até com a régua lá, né? Já viu? Eu já briguei muito com meu irmão. Cismava que o bife dele era maior. Minha mãe, não, mesmo tamanho. Não é, mãe. Encheu mais o copo dele de refrigerante, é assim mesmo, né? De Toby. Todo obreiro bebe isso, né? Toby. Aí eu também brigava muito com meu irmão. Rasga com raiva. Tenta, né, fazer uma coisa justa. Por isso que eu fico com os originais que tá rasga. Tá bom? Mas vamos lá. Roboão, a palavra mesmo no original ali, literalmente, significa o povo está crescendo, ou o povo está aumentando. É o nome Roboão. Tá bom? Roboão. O povo está aumentando. Roboão, quem foi Roboão? Roboão era filho de Salomão, do homem mais sábio da antiguidade. Quiçá até hoje. Pode ser. Pelo menos naquela época era ele. Na aula passada, quem prestou atenção deve ter visto algumas características do pai dele, Salomão. Por que ele era tão sábio? Pessoas vinham do Oriente
em caravanas, viagens, para poder sentar e assistir um pouquinho do ensinamento dele. Então, cientistas do Egito, de toda a civilização antiga, se renderam a Salomão. Todos os mais sábios das tribos juntos não davam a sabedoria de Salomão. Então, era o pai de Roboão. E quem era o avô de Roboão? O rei Davi. O homem mais importante para a história de Israel até hoje. Tanto que Davi, ele é o supremo patrono do exército de Israel. Até hoje. A bandeira de Israel tem a ver com a estrela de Davi. O hino de Israel tem a ver com Davi, com as composições de Davi. Tudo em Israel é voltado para Davi, que era avô de Roboão. Filho de Roboão. Eu não vou falar muito, porque vão vir próximas lições sobre o Reino do Sul ainda, também virão sobre o Reino do Norte. Mas filho dele, Abias, ou Abiás, e seu neto, Asa, que é um rei que tem uma característica muito especial. Porque a Bíblia diz que no Reino do Sul houve sucessões de estilos de reinado. Alguns reis bons, que observaram a lei do Senhor, observaram o chamado arcabouço normativo, que é lei desde a Torá, e mais as leis que os profetas e sacerdotes falavam para o povo. Mas também teve a maioria de reis maus. Já o Reino do Norte, só rei ruim, não tem nenhum rei que se salva. Então, o Reino do Sul foi tratado de uma forma, após o cativeiro, e o Reino do Norte foi tratado de outro após o cativeiro, porque nenhum rei foi bom no Reino do Norte. Mas, estou dando aqui um panorama que vocês vão estudar ainda na lição de número 6 em diante, ok? Por isso que está aqui um trono rasgado, 2 reis, ok? Nós vamos falar de um trono, que é o Reino do Sul, a partir de agora. Abordaremos os seguintes tópicos: o desmonte da nação israelita e aspectos do governo de Roboão. E ao final desta singela aula, todos estarão aptos a saber os motivos que levaram à ruptura do reino israelita, compreender que podemos colocar tudo a perder se formos inflexíveis, conhecer as principais características do reinado de Roboão e aplicar as verdades espirituais desta lição à vida cristã. Para falar de Roboão, inevitavelmente, temos que fazer um link com a lição anterior, falar do seu pai, que teve grande influência na vida de Roboão. Essa lição, como eu falei para vocês, que é uma lição não, toda a revista, é uma revista pedagógica. Então, foram colocadas as lições, tópicos, objetivos, de forma pedagógica, de forma a facilitar o aprendizado. Por isso que sempre a lição de número 1, quando se trata de algum livro histórico, a lição número 1 de qualquer revista dá um panorama geral do que você vai estudar. A partir da 2 em diante, começa a falar dos personagens principais, tá bom? E não foi diferente com essa revista. E ela foi colocada de forma chamada multidisciplinar. Ou seja, você estuda vários assuntos, várias temáticas, simultaneamente. E uns estão linkados uns com os outros. Por isso que quando a gente estudar livro de Reis, se você pegar o livro de Crônica, vai estar falando dos mesmos assuntos. Porque é interligados, multidisciplinar. A multidisciplinaridade tem algumas características que eu não vou entrar, porque é só para quem fez área de educação, alguma faculdade dessa área. Que é transdisciplinaridade, interdisciplinaridade e esqueci a outro. Sei que são 3 que formam a multidisciplinaridade. Alguém lembra? Se alguém lembrar, pode me ajudar, tá bom? Mas a gente não vai entrar nisso. Só para vocês saberem que está tudo linkado e por que a gente tem que falar um pouquinho da lição anterior para encaixar na lição de hoje. Na lição anterior nós estudamos Salomão e vimos que ele começou muito bem, ouvindo os conselhos do seu pai Davi, porque Davi errou muito, errou feio, inclusive cometeu homicídio. Só que Davi se arrependeu totalmente, e esse arrependimento gerou frutos, mas também gerou consequências negativas que foram passadas adiante. Não teve privilégio de construir o templo, várias coisas foram cortadas de Davi. E o principal, sua família foi totalmente destruída, que ele foi um excelente rei aos olhos de Deus, mas foi um péssimo chefe de família, um péssimo pai, Davi. Então Davi instruiu, poxa, o que eu errei eu não quero que meu filho erre, até porque ele vai ser o próximo rei de Israel e deve ter o privilégio de construir o templo. Então,
Davi instruiu Salomão, e Salomão ouviu atentamente. Então ele começou muito bem. Porém, depois, olha como é que é grave quando você é criado num ambiente em que você vê o exemplo. Salomão falava assim, tá, meu pai está me dando instrução, mas ele fez tudo aquilo. Mas eu fui criado vendo ele pegar um monte de mulher estranha, deuses adorar, trazer ídolos, mulheres trazendo ídolos, vários erros. E ele fez a mesma coisa, o mesmo erro. Então o reino de Salomão, que estava muito bem, começou a declinar. E vários fatores negativos também aconteceram com Salomão. Porque ele importou esposas, depois as esposas importaram deuses estranhos, ídolos, e trouxeram os ídolos para dentro de Israel. Só isso aí o povo já perdeu a bênção, já é impedido as vitórias nas guerras, etc. E quando você vai investigar, você descobre por quê. Foram os principais motivos. Ele tolerou e encorajou a idolatria, construindo, olha, quem construiu foi o próprio Salomão para agradar as mulheres dele. Construiu lugares para adorar ídolos. Mesmo com todos os problemas internos no reino de Salomão, que é o pai de Roboão, que é o objeto do nosso estudo, a nação de Israel continuou unida sobre a regência dele. Por quê? Um versículo específico na Bíblia, que fala assim, ó, por amor a teu pai, esse é o versículo específico. Então Salomão não perdeu o reino, porque Deus tinha amor a Davi, porque Davi era chamado homem segundo o coração de Deus, mesmo com seus erros, como eu já falei, mas houve o arrependimento. O mesmo não aconteceu com Salomão. Se você me perguntar, irmão Alex, Salomão está no céu? Eu não sei. E o que diz a Bíblia? Não diz nada. Então não dá para saber. Olha como é que é grave. Um homem que começou bem, foi um dos homens mais sábios. Então, salvação não tem a ver com sabedoria. Ele foi mais sábio da terra até hoje. A gente não sabe se ele está no céu, porque a Bíblia não diz. Tanto que você lê, pegar aí, ó, virar uma página anterior, deve estar no 4º tópico da lição de Salomão, que deve falar sobre se houve arrependimento de Salomão. Aí tem um textozinho assim, a Bíblia não diz nada. Está aí, ó. O pastor Gisel Gomes colocou isso. Então é grave, é muito grave o que Salomão fez. Muito grave. Ele só não perdeu a coroa, que a coroa pertence a Jeová, e Jeová, por misericórdia, manteve. Mas deu uma profecia, deu uma máxima. Olha o que vai acontecer por causa da sua idolatria, Salomão. Após a sua morte, ocorreu um cisma entre as tribos. O que é um cisma? Uma separação. Né? Os irmãos estão afiados aí, né? Tem evento sismológico, né? Quando rompe lá as placas tectônicas, não é isso? Que geram maremotos, terremotos no meio do oceano. Há um cisma, um rompimento, uma separação. E Deus falou que ia acontecer isso. E nós vamos ver daqui a pouco os versículos que comprovam esta máxima de Deus. E esse cisma entre as tribos trouxe resultados trágicos para o povo da antiga aliança. Eu já quero fazer uma pergunta para os irmãos. Nessa época não, vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Quantos filhos que Jacó teve? Que Jacó teve o nome mudado para Israel. Ele teve quantos filhos? 12. Então, teoricamente, quantas tribos eu tenho que ter em Israel? 12. Eu tinha 12 tribos nessa época? Ué, mas não são 12 filhos de... Como é que eu não tenho 12? Muito bem, os irmãos estão afiados. Aqui é chato falar para esse público que conhece a Bíblia, né? É bom dar aula para novo convertido, que você leva aquela... Todo mundo, caramba, que legal, não sabia. Aqui todo mundo sabe. Muito bem. José no Egito. Não é José do Egito. José é de Deus, do povo hebraico. Ele estava no Egito, então é José no Egito. José no Egito teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando José morreu, foram incorporadas essas tribos. Então ficaram 13 tribos. Então vamos trabalhar até agora com 13. Daqui a pouco a gente vai mudar isso aí de novo. Tá bom? Vamos trabalhar com 13. Até aqui está tranquilo? A história, por que Roboão herdou um reino que já tinha uma promessa que seria dividido? Por causa de Salomão, seu pai, que vacilou feio. Aí nós vamos falar o versículo que eu falei que vai embasar tudo isso. Está lá em 1 Reis, não é primeira, tá? Primeira carta, aqui no caso é um livro, então é 1 Reis. Capítulo 11, versículo de 4 ao 11. Só a parte final ali, o 10 e 11, para não
ter que ler tudo, mas você pode anotar para fazer um estudo mais aprofundado. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, ao qual 2 vezes lhe aparecera. E olha o que ele diz: rasgarei de ti esse reino, e depois, e darei a teu servo. Olha que interessante, guarde este versículo, guarde estas 2 promessas: rasgarei de ti o reino, e darei a teu servo. Nós vamos ver quem é o servo que ele cumpriu a promessa. Então, esse versículo é um dos versículos que deu, vamos dizer que foi um ponto de inflexão na Bíblia. A partir daí, a história de Israel mudou completamente. Tudo que tinha de promessa anterior, do reino de Israel, das promessas, Deus, ele, a partir dali, dá dois lados. É o mesmo povo, cada um vai para um caminho. E um vai ser totalmente dizimado, não vai deixar ninguém para contar a história. E o outro vai sofrer, vai se arrepender porque vai sofrer, e vai sobrar alguém para contar a minha história. Olha como é que é grave o que aconteceu no cisma. Muito bem. Aqui eu botei algumas imagens para a gente comentar rapidamente, para a gente lembrar lá da lição de número 1. O requisito para ser rei não é ser filho de outro rei, não é ser o primogênito de outro rei, não era esse requisito, não. Deus não trabalha com isso. Tanto que desde quando o povo escolheu o primeiro rei de Israel, o rei para Deus já era outro. Já era outro. Primeiro rei de Israel, Saul, da tribo de Benjamim, um homem preparado, um homem com estatura, com porte para ser um grande general, um grande líder, mas não era o rei que Deus queria. Deus queria Davi, que não tinha nada a ver com o perfil. O filho de Davi, Absalão mais velho, já estava até se considerando rei, dominou até Hebron, dizendo que era o rei de Israel. E se vestia como? E ficava horas no cabeleireiro fazendo cabelo, botava até pó de ouro no cabelo para dizer que era rei. Sabia disso? Absalão. Tanto que essa vaidade dele levou ele à morte, né? Ele numa mula fugindo dos irmãos, para não morrer, o cabelo dele ficou preso num galho de árvore. Aí ficou pendurado lá, os irmãos vieram e passaram ele, o soldado dos irmãos. Morreu. Então não é o primogênito que vai ser. É quem Deus mandar. Porque para Deus tem que ter alguns requisitos para ser rei. E tem um quadro comparativo aí na lição de número 1. Você pode depois buscar. Primeiro, não pode comprar muito cavalo, nem ter cavalo. Porque o cavalo demonstra poder, poderio de guerra, deslocamento com agilidade. Salomão. Além de Davi já comprar muito e Salomão continuar comprando, que já era contra o que Deus mandou, Salomão ainda, como um grande administrador, eu reconheço, ele ainda comprava barato no Egito e vendia para os outros por 10 vezes o preço. Ainda ganhava dinheiro. Era contra o que Deus mandou, ainda ganhava dinheiro. Tinha essa questão política, inclusive, né? Porque a Bíblia menciona acerca da ida até o Egito para poder fazer essa compra. Então tinha uma questão política envolvida também, né? E para fazer isso, professor Edvanei, ele ainda até casou com a filha de Faraó, para facilitar essa compra e venda. Ainda construiu uma casa do lado do templo de Israel, do Deus de Israel, para a filha de Salomão, e botou um monte de imagem egípcia. Por isso que hoje você tiver o privilégio, eu digo privilégio que é bom de conhecer tudo, mas só armaduros. Lógico, façam isso que eu vou falar. Visitar um templo maçônico. Você vai ver lá, o que isso tem a ver com a Bíblia? Nada, mas tem a ver com Salomão. Porque ele trouxe a filha de Faraó e botou um monte de coisa lá que eles adoravam. Deus Sol, Deus Lua, tá tudo lá. Astarote, Azerá, já fala tudo isso, Baalins, tudo isso. Tá bom? Então, primeira condição para ser rei de Israel. Não pode ter muito cavalo, nem comprar e vender. É só o limite para sobrevivência. Segundo, não pode ter escravo. Porque o povo sofreu tanto com escravidão, então Deus falou, não pode, já sabem que ser escravo é ruim, então não vão botar ninguém como escravo. No máximo servo, mas remunerando, ou dando conforto, dando casa, alimento, cuidando do servo. Cuidando tão bem que até se você não tiver filho, você vai deixar para os seus servos. Então você não tem escravo. É a ordem de Deus. O que aconteceu com Salomão? Um monte de escravo. E dava chicotada. Ainda dava chicotada nos escravos. Fazendo Salomão.
Então, segundo ponto é não pode ter escravo. Aí já estamos vendo que eles obedeceram. Terceiro, não ter muitas mulheres. Será que Salomão obedeceu isso aí? Tinha 700 esposas e 300 concubinas. 1000 mulheres. Cabra é bom, né? Então ele falou assim, vou desobedecer a Deus 1000%. Alex, o pastor Ronaldo, na aula dele, falou um negócio interessante, né? O fato de Salomão ter essa representatividade toda com tantas mulheres, não necessariamente ele teve um relacionamento próximo com todas elas. Lógico. Isso ainda é pior, né? Daquele ditado, o pessoal falou, quem não dá assistência abre concorrência. Então o Salomão ainda não estava fazendo ali o papel... Era para demonstrar para outro rei, né? Então, o cara tem 1000 mulheres lá. Então o cara arrumava mulher só para poder fazer aliança política e não dava assistência. Importa que ele tinha 1000 mulheres. Aí tinha. Pô. A prova disso é a quantidade de filhos, que eram poucos. Ele pode até não ter tido relacionamento com as 1000 mulheres, mas ele teve um relacionamento espiritual com elas. Foi. Né? Trouxe aí no livro, no capítulo 11, delas. vai dizer que ele não só ele começou a adorar outros deuses. Então, quer dizer, não houve a relação carnal, mas a espiritual houve. Foi gravíssimo mais, né? Ele até construiu templo para os deuses delas para agradar elas, para elas não reclamarem com os pais delas, para ele continuar fazendo negócio. O negócio é sério. Aqui no capítulo 11, como o pastor Sidney falou, né? Fala que Salomão edificou um alto a Quemos, abominação moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, a Moloque, abominação aos filhos de Amon, e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Quer dizer, ele se vinculou espiritualmente... Vai dizer que Deus tinha proibido a junção carnal. Deus havia proibido a junção carnal entre esses povos e os filhos de Israel. Né? E justamente com essas mulheres Salomão fez um pacto espiritual. Né? Olha a gravidade. Veja a gravidade. Pior, Davi reconheceu que errou em tudo isso. Aí chegou para Salomão e falou, não faça o que eu fiz. Aí Salomão fez o que ele fez e não passou os ensinamentos para o filho dele, Roboão, que nós vamos começar a falar daqui a pouco. Pior ainda, né? Além de não cumprir o conselho do pai, ainda não passou para o filho dele. Professor. Esses homens ali, na assessoria dessa, meu irmão. Professor, eu queria só deixar uma palavra aqui para as mulheres, as irmãs, que vocês não são problemas, vocês são a solução e a bênção. Entendeu? Esse pastor é político igual o Salomão, bem político, né? Vocês são bênção. E nós, homens, e toda a raça humana, descende e depende de vocês. Perfeito. Então, não se sintam constrangidas por tal. Excelente. Ai. A irmã Terezinha está por conselho aí? de Deus para um rei. A irmã Terezinha está aí, Fala, Alex? Sepulcro, pode falar. A irmã Terezinha está aí, não? Não Tá tá, não, por né? isso que está assistindo. Outra coisa, não ajuntar tesouros. Tanto que Davi tinha dinheiro, mas não era preso. Tanto que as ofertas de Davi eram muito superior a qualquer um. Ele dava até a mais do que precisava o tempo. Que ele dava tudo que ele tinha do tesouro pessoal dele. E Salomão também teve, lógico, ao pedir sabedoria, Deus falou, então já que você pediu bem, eu vou te dar sabedoria, riqueza, tal. Deu um monte de coisa a ele. E riqueza está envolvida. Então foi também um homem mais rico da época. Engraçado que ele mesmo vai dizer que onde está o teu tesouro, está o teu coração. E o pior, e o mais interessante, o pessoal vinha assistir ele e trazia oferta. Veja, hoje em dia, né, o pregador vai num lugar, ministra uma palavra e ganha uma oferta. As pessoas vinham de longe para trazer, ouvir ele já trazia ofertas. Muito tesouro, então ia multiplicando o tesouro de Salomão. Tanto que tem arqueólogos procurando até hoje as minas, né? Tem jazida de ouro, prata, tem bronze, tem pedras preciosas, zafira. Em Israel, perto do Mar Morto, tem uma pedra que só tem lá, que faz um verde esmeralda diferente. Tudo das minas de Salomão. Vamos lá. Mas só que Roboão ficou preso ao dinheiro. Nós vamos ver daqui a pouco. Próximo. Tinha que ter uma cópia da Torá. Todo rei tinha que ter uma cópia ao lado da Torá.
Torá, nós sabemos que é o livro das leis, os 5 primeiros livros, que hoje nós chamamos de Pentateuco. O nome é Torá. Pentateuco era um armário, na tradição judaica, de madeira que tinha 5 espaços para 5 rolos. Então, 5, penta. Mas o livro não são Pentateuco, nós chamamos Pentateuco. Pentateuco é o nome de um armário de madeira onde botava 5 rolos, que formavam a Torá. Então tinha que ter uma cópia. Quando eu falo livro, gente, não é esse livro igual a gente tem não, tá? Nem existia ainda o advento da imprensa. Só foi no século XV, né? O Gutenberg na Alemanha. Era rolos, tá bom? Quando eu falo livro da lei, que o livro vem de casca de árvore, liber. Então o livro para ele era... ou eram rolos, ou eram chamados códices. Códices é um pedaço de árvore. Já viu fazendo jangada? Vai talhando ali a árvore e fazia uma jangada. Então cortava ali um quadradão, botava um monte de papiro, ou botava pergaminhos, papiro, porque vem também do papel, que vem da celulose. Ou botava pergaminho, que é pele de animais secas curtidas. E o papiro esse papel, essa celulose, era de plantas aquáticas, que tirava do fundo do rio, botava para secar, entrelaçava, secava juntinho assim e escrevia nela, esticada. Então ele botava em cima da casca de árvore aquilo e tampava com outra casca de árvore e amarrava com cipó. Ali era um livro antigo. Então era mais fácil ter rolo, que carregava fácil, tipo carregar flecha ou num saco. Então a gente tinha mais rolo do que códices, que eram os livrões, que não tinha o livro como a gente tem hoje. Mas o que importa é que a ordem de Deus era que tivesse isso ao lado. E a última ordem de Deus para um rei é que, além de ter, tinha que ler toda noite. Toda noite tem que ler. O rei tem que ler a Torá. Tá bom? Que hoje nós sabemos. Era um livro só, dividido em 5. Hoje nós sabemos como dividir mais fácil. Né? Gênesis, não é isso? Qual foi o outro? Eu esqueci. Gênesis. Êxodo, que é sair. Gênesis é a origem, né? Êxodo é a saída do povo para a terra prometida. Depois vem qual? Levítico, que significa lei, de Levi. Deuteronômio é a confirmação das principais leis e falta um. Números. O povo se multiplicando, foi dividido em tribos, então começou a ser contado ali. Números. Então, esses requisitos. Guardaram bem? Porque nós vamos analisar agora o personagem objeto de estudo, que é Roboão. Tá bom? Se ele observou isso aí. O desmonte da nação israelita. Aí entra outro personagem para a gente poder chegar no Roboão ainda. E não podemos deixar de falar nele. Eu só não vou aprofundar porque ele é a próxima lição. Então, eu estaria atrapalhando o próximo professor. Só vou citar o que aconteceu para você entender. Jeroboão, outro personagem. Lembra que eu mostrei um versículo ali de 1 Reis? Que diz, rasgarei e darei a quem? Esse servo é Jeroboão. Jeroboão era um grande homem do exército de Israel. E ele era tão bom servo que foi dado a ele a missão de cuidar de 2 tribos, de assessorar 2 tribos, Manassés e Efraim, que são os filhos de José. Então diz que ele cuidava da casa de José. Quando fala cuidar de tudo que é casa de José, são as 2 tribos, Manassés e Efraim, dos seus filhos. Tá bom? Era filho de Nabate, que era um varão valente também do exército. Ele recebeu uma profecia. Estava ele andando, vou conjecturar aqui para facilitar e ser mais didático. Estava ele andando, passeando, aí de repente vai um profeta de Siló, um siloíta, chamado Aías. Jeroboão, quero falar contigo. Oi, profeta Aías, diga, profeta. O profeta estava com a capa nova, uma roupa novinha. Pegou a capa dele, olha o que Deus mandou fazer. Rasgou a capa, não dividiu a capa. Rasgou a capa em 12 partes. Pegou 10 partes da capa, deu na mão de Jeroboão. Sabe o que é isso aqui? Segura aí a profecia. Você vai ser rei nessas 10 tribos. Olha só a profecia que ele recebeu. Ele sendo servo de Salomão, sabendo da sabedoria de Salomão, um grande rei que foi Salomão e Davi. Ele não era da linhagem dos 2 e recebeu a profecia que tomaria conta de 10 tribos de Israel. Alex, diga, pastor. Só voltando aquele primeiro item ali, quando você fala que ele tomou conta das 2 tribos, Efraim e Manassés, ele era efraimita. Era né? Então, parte daquela promessa de Jacó, quando ele cruza a mão e faz aquela unção de Efraim e Manassés, se cumpre aí. Olha aí. Né? Efraim reinando sobre Manassés. Outra profecia que se cumpriu ali. Hoje, hein? Foi.
Glória a Deus. Só que quando ele recebeu essa profecia, imagine você, um jovem, dizer que você vai reinar 10 tribos, vai ser tirada de Salomão. Ficou com medo, fugiu para o Egito. Vou ficar lá. Quando Salomão morreu, eu volto para receber a minha bênção. Então ele fez assim, fugiu para o Egito para não morrer. Tá bom? Aí, Salomão morreu. Opa, ouvi falar, vou lá receber as minhas 10 tribos, a minha promessa. E ele voltou para liderar as tribos do norte, como diz lá em 1 Reis 11, 29 a 36. Então agora sim a gente vai entrar mais na história de Roboão. O desmonte da nação israelita. Quando Salomão morreu, Jeroboão já começou a vir do Egito. Certo? E se reuniram todos, anciãos, reis, generais, a cúpula do povo, se reuniu em Siquém, para fazer um novo rei. Só que esse novo rei, Roboão foi lá se reunir. Sou eu, sou filho de Salomão. E Jeroboão também foi lá. Sou eu, recebi a profecia. Olha que rolo. Os dois foram para a reunião achando que seria um rei de todo Israel. Só que eles consideravam, não são bobos. Sabiam que Salomão preparou seu filho. Então eles foram lá, imediatamente, pedir a Roboão o alívio do jugo. Porque se Roboão aceitasse, eles iam coroar Roboão, aceitar ele como rei. Porque o jugo de Salomão estava muito pesado. O que é um jugo, gente? A gente sabe o que é no carro de boi. Aquela madeira pesada que bota em cima do boi para o boi não sair do lugar. Ficar trabalhando com aquilo o dia inteiro. Então era um jugo pesado que Salomão colocou. Então eles falaram, Salomão morreu. A gente vai aceitar Roboão se ele diminuir o jugo. Pediram para aliviar o jugo. Por quê? Existia a chamada corvéia. O que é corvéia? Esse termo não está na Bíblia. Mas era assim que acontecia quando a gente estuda o feudalismo. Corvéia é você, tipo assim, eu trabalho um mês. A primeira semana, tudo que eu recebo não é meu. Eu tenho que dar ao rei. Era assim na Idade Média, no feudalismo. E assim aconteceu no reinado de Salomão, para poder juntar mais tesouro ainda. Tudo que eles trabalhavam, nada é deles. A partir de tanto dia, aí sim, que você trabalhar agora é seu. Então existia a corvéia, principalmente para quem trabalhava na agricultura e na metalurgia. Na agricultura, para gerar alimentos. E na metalurgia, porque tempos atrás, desde o final da época de Juízes, que o povo era muito oprimido, principalmente pelos filisteus, o povo de Israel falou, a gente não pode ficar à mercê de comprar ferro, lanças, flechas de outros povos. Vamos aprender a fazer. Então eles aprenderam a fazer e pegaram gosto. Até porque eles tinham muito tesouro nessa área de minerais. Então botavam o povo para trabalhar sem ter nada. Só para começar a ganhar depois de muitos dias. Tinha que trabalhar para fazer coisa para o exército. Lanças, escudos, etc. Tá bom? Além de altos tributos e impostos. Eram altíssimos. Imagina você já começar a ganhar depois de tanto tempo. E o que você ganha ainda tem que tirar o imposto. Não mudou nada. Demorou alguém se manifestar. Demorou alguém se manifestar. Né? Um dia desse eu estava pensando, meu Deus, acontece comigo. Por quê? O Eike Batista é um cara milionário. Eu sou pobrezinho. Eu pago 27,5% igual o Eike Batista paga. Né? Igual o Silvio Santos paga, 27 mil eu pago. Interessante, né? Então não está longe, não. Aí ele ouviu. Sábio, aprendeu com seu pai, para não falar de imediato, para não gerar conflito. Ó, fala o seguinte, volte daqui a 3 dias, que eu também vou voltar daqui a 3 dias e nós vamos ter uma decisão. E assim foi, cada um foi para a sua área, e ele também voltou lá para Jerusalém. Só que, durante esses 3 dias, o 3 dias ele é muito simbólico, gente. 3 dias, Jesus foi lá no inferno e tomou a chave. 3 dias é um tempo que acontece muita coisa importante. Poderia ter acontecido positivamente com Roboão, mas já tinha uma promessa. E Deus já conhecia o coração de Roboão. Roboão até fez o certo de início. Vou perguntar aos anciãos o que eles acham. Tem que perguntar aos mais velhos, mais experientes, quem viveu mais, quem viveu batalhas, viu acontecer as coisas. Para quem os reis buscavam, perguntavam,
peguei umas sugestões, e assim ele fez, foi nos anciãos. Só que ele falou assim, tomara que os anciãos falem igual eu estou pensando, senão... Só que os anciãos falaram tudo diferente do que ele queria. Os anciãos falaram, rapaz, aproveita, seja um rei melhor que seu pai, alivia os impostos, para com a corvéia, diminui ali o trabalho, o jugo. Então já fez o que ele não queria ouvir. Aí ele ficou com raiva dos anciãos. Aí ele falou, vou me consultar com outra galera. Com quem? Com quem foi criado comigo. Os jovens. Aí foi o grande erro. O jovem ele tem que aprender, não é dar conselho, para um dia ele chegar ao ponto de dar conselho. Então os jovens falaram o que ele queria ouvir. E os conselhos do jovem foi pesado. Pesadíssimo. Eu não vou nem falar agora, porque eu mostrei um slide só para a gente falar qual foi o conselho que a galera dele deu a ele. Mas ele ouviu a galera. Ouviu os parças. Alex, Fala. Esse é um questionamento que eu faço, muitas vezes, quando eu faço esse estudo. Nós temos o livre-arbítrio. Mas algumas vezes, para cumprimento da vontade de Deus, esse livre-arbítrio ele é tirado. A palavra de Deus fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Quer dizer, as atitudes de Faraó eram tomadas por Deus para que houvesse aquilo tudo ali para que o povo pudesse sair. O endurecimento do coração foi proposital. E eu vejo aí a atitude de Roboão também uma atitude de Deus, porque Deus já havia falado antes que eu vou rasgar o reino de Israel. Então alguma coisa tinha que acontecer para esse reino ser rasgado. Então ele usa Roboão para que isso aconteça. Então será que a gente critica a atitude de Roboão, mas não foi Deus que usou ele daquela forma para que isso acontecesse? Foi, mas veja, quando a gente faz o estudo, como o senhor falou, do estudo teológico, a gente cai em duas partes, a vontade permissiva e a vontade absoluta de Deus. Na vontade permissiva, a gente tem o exemplo de Ezequias, que é um rei que vai ser estudado daqui a pouco. Como eu li tudo, eu vi lá. Ele recebeu a profecia que Deus já tinha batido o martelo. Ó, vai lá, avisa que ele vai morrer. Ele era rei, então ele podia gastar tudo com mulheres, bebidas, gastar todo o seu tesouro, aproveitar a vida. O que ele fez? Vou orar. Aquilo ali mudou o que Deus tinha pensado. Mudou. Aí Deus falou, profeta, volta lá, eu vou mudar o que eu já tinha falado. Fala que ele ganhou mais 15 anos de vida, só porque ele foi orar. Né? Então Roboão poderia ter quebrado isso aí. E a profecia, e a profecia de Aías a Jeroboão já tinha sido feita, já tinha sido entregue já 12 tribos na mão dele. Mas como Deus mudou a de Ezequiel, ele poderia falar, Aías, vai lá agora e diz que mudou os planos. Deus, né? Quer ver um exemplo de Jesus? Como quando Deus não muda, mas quando ele quer, como o senhor falou, Jesus sabia que tinha que morrer pela humanidade, derramar seu sangue puro carmesim por nós pecadores. Ou seja, a coisa mais pesada do mundo. Alguém sem pecado morrer por milhões de pecadores graves. Aí Jesus foi orar. Na oração, Jesus não aguentou o lado humano, 100% homem, 100% Deus. Chegou a suar sangue. Para não morrer, teve que sair sangue pelos poros, senão ele ia ter um AVC. O que aconteceu? Deus falou para ele na oração, não vou aliviar esse cálice não, tem que morrer. Aí Deus aceitou. Mas no caso de Ezequias, Deus mudou. Então, Deus muda uns e outros não. Aí é com ele, né? Nossa missão é sempre orar quando acontece uma coisa. Se Roboão tivesse orado antes de ir lá para a reunião em Siquém, a gente não sabe qual que Deus pudesse usar a vontade absoluta ou a permissiva. A gente não sabe, mas sabemos que ele não orou, porque deu tudo errado. Esse assunto aí é vasto, né? Mas é bom o pastor problematizar, porque claro, até para os irmãos estudarem sobre isso também. Claro. E, na verdade, a ideia da soberania de Deus, dentro da vontade absoluta, faz com que até pela vontade permissiva, os planos abrangentes de Deus aconteçam. Perfeito. Significa que o plano soberano de Deus, ele pode acontecer mesmo que a mudança de circunstâncias no mundo real também mudem. Isso não faz com que os planos de Deus sejam frustrados. Perfeito. Por exemplo, o Alex deu aqui alguns exemplos. Né? Poderia ter feito assim, ou Roboão poderia ter agido dessa forma. O fato é, a mudança das circunstâncias naturais não afetaria o plano e a vontade absoluta de Deus. Jamais. Agora é um tema abrangente, aí a Bíblia está repleta de acontecimentos que faz a gente refletir, né? É muito bom de estudar isso aí, até porque isso acontece em coisas da nossa vida, que aí é a grande aplicação disso daí. Como assim? Deus me prometeu isso, mas está acontecendo isso. Aonde tem a ver com minhas ações e aonde tem a ver com as ações de Deus? Será se é Deus me tirando de um lugar para me fazer chegar em outro, ou sou eu que fiz escolhas erradas? Então é uma questão de
convivência espiritual e de comunhão. E aí isso leva a gente para um mundo bem legal aí de comunhão com Deus, né? Perfeito. Então, depois de 3 dias, ele voltou lá. Todo mundo se reuniu novamente em Siquém. Aí os anciãos, e aí? Vai aliviar o jugo? Aí ele respondeu duramente. Duramente. Foi arrogante, foi um monte de coisa que eu vou falar daqui a pouco. O que é que aconteceu? Uma guerra civil dentro do território de Israel. Uma guerra entre o próprio povo. Já não bastasse ter um monte de inimigo. Fizeram uma guerra entre eles. Roboão tem que fugir correndo, para voltando para o sul, para não morrer. Uma guerra. Está lá em 1 Reis 12, de 1 a 14. E vamos falar então sobre essa resposta. O que ele aprendeu com os jovens amigos dele? Primeiro, um jovem amigo dele falou para ele assim, ó, fala assim lá na reunião. O meu dedo mindinho, que é o menorzinho aqui, esse aqui, né? Dedo mindinho, seu vizinho, não é assim? Mal de todo, fura bolo e catapiolho. Então o mindinho é esse, que é o chamado mínimo na ciência, mas a gente chama de mindinho. Fala assim lá, ó, o meu dedo mindinho é maior do que a cintura do meu pai. O que vocês entendem com isso? Aí tem ali, ó. Me ajudem aí. Um dedo mindinho e a cintura. Um cinto aqui na cintura. Ele disse para ele falar para os anciãos lá na reunião, fala que o teu dedo mindinho é maior que a cintura do teu pai. O que vocês entendem com isso, gente? Ia ser pior. Que se meu pai é ruim, eu vou ser 10 vezes muito maior. Mas você péssimo. Eu vou fazer o povo gemer. É isso que ele quis dizer. Olha só o conselho que os jovens amigos dele deram. Segundo, e assim ele fez. Segundo, aqui é um chicote, aqui são escorpiões, certo? Isso aqui nós vamos analisar. Mas eu peço que os catedráticos não falem, deixa a galera falar. Fala assim também, ó. Meu pai castigou o povo com chicote. Eu vou castigar com escorpiões. Aí ele foi lá e falou, ó, meu pai castigou com chicote. Eu vou castigar vocês com escorpiões. O que vocês entendem disso? Hã? Crueldade, né? Você é muito pior também. Mas esses escorpiões aí, era o próprio animalzinho? O escorpião mesmo? Era isso ou não? Ou poderia ser uma outra coisa, um sentido figurado ali, uma metáfora? Você sabe o que eram escorpiões na época? Eram 2 pontas de ferro enferrujado que botava na ponta do chicote para bater e rasgar a pele. Isso que eram os escorpiões, que eram colocados para castigar os escravos naquela época. Os filisteus começaram com isso. Aí pegaram ali os costumes de castigo de prisioneiro. Então isso que era escorpião, não era o bichinho não, tá? Era as pontas de ferro. O Império Romano ainda aperfeiçoou e piorou. Botou vários tipos de escorpiões. Ferro, gancho, pedaço de ossos, bolas de ferro pesada para bater e quebrar a costela. O romano ainda aperfeiçoou os escorpiões, são vários. Os elementos do chicote romano. Então é isso que ele disse. Veja a gravidade dele não ter ouvido o conselho dos anciãos. Foi ouvir os jovens. Fala lá isso. Fala, todo mundo. E ele falou, igualzinho. Aí, guerra civil. Teve que fugir correndo para não morrer. Cercaram ele lá. Porque a reunião foi em Siquém. Siquém é parte daquelas 10 tribos que eu falei, que não seriam dele. Onde ficava o palácio é no Reino do Sul, em Jerusalém. Então ele tinha viajado para Siquém e voltou correndo para não morrer. E se rearmou. Tá bom? Vamos fazer uma outra análise. Uma guerra civil foi declarada. Já quero agradecer de antemão aqui e dou conselho aos irmãos. Fábrica da EBD, tem tudo que você precisa para montar uma aula. Subsídios adicionais. Tem o canal do Crente Docente, com estudo bíblico, áudio, podcast, tem tudo. Tem o Abrir na Revista, que foi, né, Edvanei? Está tudo lá. Ainda tem a geografia bíblica, você tira todos os mapas das lições. Eu peguei esse mapa de lá, está lá dentro da fábrica, geografia bíblica. Vamos lá, vamos analisar aqui rapidamente. Me ajudem. A reunião foi aqui, ó, em Siquém. Está vendo? Só que ele morava onde? Em Jerusalém. Então, para não morrer, ele saiu correndo para cá. E quem que ficou agora tomando conta? Quem que apareceu lá em Siquém? Quem que foi eleito o rei daquela região toda? Jeroboão, para se cumprir a promessa de Deus das 10 tribos. E se cumpriu perfeitamente. Porque aqui, ó,
no sul, essa parte de laranja aqui é todo o sul, e a parte azul é todo o reino do norte. Na parte do sul, 2 tribos. Lembra que eram 13? Lembra disso? Se eu falei que 10 ficaram com o norte, quantas tinha que ficar no sul? Mas ficaram quantas? 2. Mas se você pegar nos versículos anteriores, diz que Deus só deu uma. Olha como é que é complexo. Mas a gente entende, estudando, fazendo o texto, contexto, referência e inferência, que é o modo correto de estudar esse livro. Você tem que ir em Crônicas, tem que ir na história de Israel, Juízes, para entender o que aconteceu. Desde José até então. Vamos lá. Os versículos dizem que Deus deu uma só para Roboão. Sobraram 3. Quando a gente vai lendo a história de Israel, a gente vê que Simeão, a tribo de Simeão, foi absorvida pela tribo de Judá. Viraram uma tribo só, que eram muito unidos. Então já aí ficou 12. Mas por que Deus só diz que só ficou uma? Porque Benjamim não queria briga com ninguém. Benjamim, a tribo de Benjamim, os benjamitas, estavam tentando até uma conciliação, mas ninguém deu ouvido. Só que quando dividiu o reino, que Deus falou, ó, Judá ficou aqui, e o resto para lá. Tribo de Judá, uma. Só que Benjamim também habitava aqui no sul, não tinha o que fazer. Então teve que ficar obrigatoriamente com Judá. Então Deus deu Judá para Roboão e deu 10 para outro. Só que Judá já tinha Benjamim e já tinha absorvido o território de Simeão. Tá bom? Então o reino do sul, Judá e Benjamim. E o reino do norte, todas as outras tribos. Estão entendendo, irmãos? Ok? Por que ele fugiu para Judá, correndo, e se garantiu, estabeleceu o seu reino? Porque ninguém tinha como invadir o reino do sul. O reino do sul era uma fortaleza. Não por ter poderio militar, é pela sua geografia. Tá? Vamos lá para a geografia do reino do sul. Do lado esquerdo, Filístia, que já havia sofrido várias derrotas anteriores. Não apenas para soldados. Quando não tinha soldado, Deus mandava raio do céu, trovão e matava os filisteus. Então eles não queriam se meter mais com Judá. Mas eram perigosos. Estavam aqui, ó, a oeste. A oeste. Filístia, filisteus, que hoje é a Palestina. Não é isso? Os palestinos, que até hoje, desde aquela época, brigam com o povo de Israel, né? Então lá, ó, liga a TV hoje lá. Lançaram um monte de míssil hoje lá. Pode ligar, tá? Aí vamos lá. A leste, tem aqui o Mar Morto. Morto porque a quantidade de sal é tão grande que não tem como ter criação nem de plantas nem de peixe. Então o Mar Morto, que já é uma barreira natural, geológica. Olha que geografia interessante. E depois do Mar Morto, ninguém podia invadir por aqui. Ó, vou por aqui, não pode, que tem os Moabita, inimigos mortais também. Então, estava garantido também a leste. Moabe, nós sabemos bem da história. Voltando no tempo, quem são os Moabitas? Lembra de Ló? Não foi destruído Sodoma e Gomorra, que Ló fugiu para os montes, e que não tinha mais herdeiro, as filhas dele se deitaram com ele. 2 filhas. Uma gerou Amon, os amonitas, outra gerou Moabitas, que viraram grandes inimigos pelo erro do pecado de Ló com suas filhas. Inimigos até hoje. Tá? Então, Moabe. Então, não tinha como Israel invadir Judá por aqui. Então, estavam garantidos a oeste. E nem por aqui que estavam garantidos a leste. Por trás é impossível. Um extenso, uma viagem cansativa. Hoje já é difícil. Quem foi a Israel recentemente, com todo o conforto dos ônibus de turismo, ar-condicionado, você tem que ficar bebendo água mesmo sem ter vontade, que desidrata rapidamente. Ele foi várias vezes. Mas foi mesmo. Né? Ali é o deserto do Negev. Deserto. Cansativo. Hoje, de carro, ônibus, ninguém aguenta fazer a viagem. É cansado. Imagina aquela época. Aqui tudo é o deserto do Negev. Então, por trás também não tinha ninguém como invadir, não tinha como dar a volta. Sobrou pela frente. Não é isso? Sobrou pela frente. Pela frente. Aqui, o Rio Jordão. Né? Rio Jordão.
que o Mar da Galileia. Pela frente, era uma colina gigante. Israel lá em cima. Judá lá em cima, Jerusalém. Então tinha que subir uma montanha. Um único caminho. Então é fácil. Só precisava policiar aquilo ali, botar patrulha, guarita e tomar conta para ninguém invadir ali. Só tinha um caminhozinho estreito, perigoso e montanhoso. Então era muito fácil de tomar conta para que ninguém invadisse. Só que tem essa vantagem militar. Mas tem a desvantagem. Quem que vai fazer comércio com um lugar desse? Difícil de ir, de levar, de vender, de comprar. Foi uma dificuldade. Mas Deus supriu durante algum tempo. Já Israel, tudo ao contrário. Tudo fácil de ser invadido, guerras, mas também fazia muito comércio com todo mundo. Então se foi se fortalecendo no quesito compra, venda, metalurgia, agricultura, troca de mercadorias, foi se fortalecendo. Mas não tinha como invadir Judá. Só que eles viviam em briga. Enquanto Roboão viveu, foi brigando com Jeroboão. Mas como é que era a briga? Um tentando invadir por aqui e ficava aqui a briga. Ou mandava mensageiro reclamar, mandava para cá, ou mandava flecheiro, mandava para cá. Mas um não invadia o outro, porque não tinha como invadir. Era só tentativas. Mas foi a vida toda até morrer brigando. E isso era outra profecia bíblica de Deus dizendo que eles iam sofrer, ter esse embate durante toda a sua vida, o reino do norte com o reino do sul. Ok? Vou passar o mapa. Tranquilo aí? Cadê? Eu perdi o passador de slide. Estava aqui. Está aqui. Achei. Obrigado. Aspectos do governo de Roboão. Os aspectos são todos negativos. Muito triste isso, né? Depois vem seu filho, continua com coisa ruim. Depois vem seu neto. Opa, o neto observou a lei de Deus. Reestruturou tudo. Mas, vamos ver aqui os aspectos que o autor colocou na revista, que não tem como achar aspecto positivo. É só negativo. Poligamia. Mas é o exemplo de seus antepassados. Pô, meu pai falou para mim não ter muita mulher, mas ele teve 1000. É difícil, né? O exemplo. A força do exemplo, né? Você ser criado ali. Meu pai teve 1000. Até que não teve muito não, né? 18 esposas e 60 concubinas, não é muito? Comparado ao pai, não, né? Mas para a graça, né? Para o evangelho da graça que nós vivemos, é só para ter uma, né? Só. E, na verdade, vou confessar aos irmãos, é um herói, né? Porque você manter uma, meu irmão, uma é difícil, cara, manter um monte, cara, assim. É um herói. Pô, como é que o cara consegue? É muito dinheiro, né? Também batia no povo para poder manter isso aí, né? É. Ah. 1000, né? Aqui foi mais fácil. Ó, mas olha aqui, ó, fator de insucesso do seu reinado. Mas, como o pastor falou, não é as mulheres o problema. É porque as mulheres que ele trouxe estrangeiras. E essas mulheres estrangeiras trouxe os deuses delas. Amonitas. O Edvanei leu ali, quem reparou? Etéias, Amonitas, Moabitas, Filisteias. Todo mundo ali em volta. Daquele mapa que eu mostrei ali. Só nação inimiga. Só nação que adorava deuses estranhos. Fala, pastor. Não, a verdade é o contexto entre mulheres, concubinas, muitas esposas, era mais uma questão comercial, infelizmente, essa prática era comum entre eles. Mas voltando para as mulheres, ok? Vai aliviar de novo. Não, Acabe, a Bíblia não fala que ele tinha muitas mulheres. Mas aquele tinha era ruim. Então, mas só tinha uma. Entendeu? Então o problema era os deuses. O problema eram os deuses, eram a idolatria. Elas desviavam os homens de Deus, porque então eles não vigiavam. E nós vamos falar sobre essa idolatria agora. Isso aí. Tá? Ó, o reinado dele foi curto, 18 anos. E curto e triste. Guerra, o reino nunca teve paz. Quando você pega a história de Salomão, Davi teve muita guerra, mas para poder ter paz. É o que a gente chama hoje, né, um termo bonito, parabellum. Tem até uma página aí que eu aconselho vocês a seguirem. Para ter paz, primeiro você tem que guerrear, para você conquistar essa paz. Isso é parabellum. Para
o Bélum, que é bélico, de Bélum. Alex, a gente vai analisar Reis e Crônicas, que o pior legado que esses reinados deixaram não foi nem legado bélico, de briga, foi reinado espiritual. Porque tu via que os reis entravam e eles se arrebentavam para tentar tirar os altares que tinham sido construídos, a Moloque, então quer dizer, a Baal, aí vem Acais, traz de novo Moloque, traz de novo, e faz o próprio filho passar pelo fogo de Moloque. Então quer dizer, depois ele morre. Tu vê que a grande sinuosidade que tinha não era nem física, não era nem espiritual, aliás, não era nem física, era espiritual, porque não se sustentava, um vinha limpava, outro vinha sujava, um vinha limpava, Por outro isso vinha que não sujava. adiantava, por isso que o castigo foi pesado. O castigo para os dois reinos. Para o reino do sul, servidão babilônica, invasão, mudou até a língua dos hebreus. Deixaram de falar hebraico. 70 anos. Imagina a pessoa com 69 anos nunca ouviu o hebraico. Ouviu a mistura do hebraico com o babilônico, que virou o aramaico, que é a própria língua que Jesus falava. Então alterou cultura, alterou religiosidade, alterou tudo. Castigo, servidão da Babilônia. Depois foi um trabalho gigantesco com Esdras, Neemias, começando por Zorobabel, que terminou com Esdras dando um reavivamento no povo, para aprender de novo a cultuar a Deus. E mesmo assim, consequências negativas até hoje não consertaram, como a língua e os e costumes. Foram influenciados tão grande que não deu para consertar. Tá? E o reino do norte? Pior. Invasão assíria. Os assírios eram muito piores que os babilônicos. Os assírios é aquele povo que a gente fala de Nínive, ninivita. Bárbaros. Que o profeta fugiu com tanto medo. Porque os caras eram violentos, os assírios. Matava, fazia atrocidades. Ninivitas. O que aconteceu com o povo do reino do norte? Todas aquelas tribos. Acabou. Sobrou ninguém para contar a história. Por que a gente chama hoje Israel não chama de israelense? Chama por causa do território, né? Mas chama de judeu, né? Assim, os religiosos. Porque só sobrou Judá, que é com Benjamim. Outros foram tudo dizimados no cativeiro assírio. É grave. Isso foi uma resposta, né? A resposta. Pelo problema da espiritualidade. Já atacaram. E acabou com eles. Mas o negócio é. E a Acais também acabou com o Judá. Tam- Trouxe o altar de lá. Uma coisa, desculpa, é né, verdade. vai gerando outra. Por isso que é interessante você ler, você vai encaixando o grande quebra-cabeça. E você vai ficando maravilhado entendendo. E não pode ler Reis sem ler Crônicas. Para você entender o que diz Reis. É o terceiro elemento da hermenêutica, que é a ciência da interpretação dos textos bíblicos. Hermenêutica vem de Hermes, né, na cultura grega. Aquele que traz a verdadeira mensagem. Por isso que hermenêutica é extrair a verdade da palavra. Você tem que ler Reis junto com Crônicas, para usar o princípio da hermenêutica, para entender o que está acontecendo no contexto da época. Tá bom? Outro fator, idolatria, aí entra o que a gente acabou de falar, pastor. Olha o que ele fez, Roboão, pior do que seu pai. Seu pai já tinha construído Baalins, que é adorado Astarote. Baal, que ele adorava também ali, Roboão, junto, igual o pai dele. Baal era filho de Dagon. Sabem quem é Dagon? É um deus filisteu. Deus filisteu. Que os filisteus acreditavam, querer que dava as vitórias a ele. Até que um dia levaram a arca para o templo de Dagon. Dormiu uma noite lá a arca da aliança que eles roubaram. O ídolo dele caiu quebrado no chão, meu irmão. Primeiro caiu prostrado. Na segunda noite caiu, espatifou, quebrou tudo. Aí falaram, tira essa arca daqui, meu. Tiraram a arca de lá. Então eles reconheceram que o Deus de Israel é mais forte. Então o Dagon não era nada. Aí vai Salomão adorar Dagon e seu filho Baal. É grave, gente. Deuses estranhos, colunas a Baal, poste a Deus Azerá, que pegava embaixo das árvores, como se fosse botar, já viu? Bota na esquina da rua, bota debaixo de um poste, farofa, era a mesma coisa que eles fizeram, só que debaixo das árvores no bosque, para a deusa, botava oferendas. Isso é coisa que a gente vê hoje, eles faziam isso, coisa abominação a Deus. Ainda botam. Ainda botam embaixo de árvore. Naquela época.
né? Além de permitir a prostituição. Se você pegar lá o 1 Reis 14, 23, 24, você vai ver que essa prostituição é chamada de sodomia que tinha lá. Ele permitia sodomia dentro do território sagrado. Sodomia, a gente sabe o que é. Pega lá Sodoma quando foi destruído. Ló falou assim: gente, calma, não invade minha casa não. Os visitantes são meus convidados, eu não posso dar ele para vocês. Visitantes eram os anjos de Deus. Ao povo, a gente quer eles. Fala o seguinte: eu tenho 2 filhas virgens, eu vou dar ela para vocês. Não queremos suas filhas, queremos os homens que estão aí. Homossexualismo, os sodomitas. Queriam os anjos que acharam os anjos bonitos. Viu? Mesma coisa acontece hoje. O cara deixa, às vezes uma mulher bonita, mas... E a mulher também, em vez de comar um varão, vai... Sodomia. É um rapaz escandaloso. É isso aí, pronto. Ali tá... Olha só, qual é o nome do irmão? Pedro. A sua versão é qual? Deve ser revista corrigida. Na revista atualizada, ele pega pesado. Sodomia. Na revista corrigida e a nova tradução da linguagem de hoje, eles usam a figura de linguagem chamada eufemismo. Pegar mais leve, para não ficar muito pesado o texto. Né? Quer ver um exemplo da Bíblia? A Bíblia tem muita figura de linguagem parecida. Quando diz que o próprio Saul entrou na caverna para cobrir o pé. Cobrir o pé é fazer necessidade. Mas na Bíblia está cobrir os pés. E a gente sabe que ele entrou lá para fazer número 1, número 2. Mesmo. Isso é eufemismo. Então a Bíblia tem muito. Sendo que essa tradução que o irmão leu, usa mais eufemismo ainda. Tá bom? Vamos botar uma forma mais leve de entender o texto. Mais simples. Tá? Aliviar o ventre. Cobrir os pés. A gente encontra isso. Tá bom? Vamos lá. Outro aspecto. Deus permitiu que Jerusalém fosse invadida. Eu não falei que era difícil invadir Jerusalém? Pela geografia? Então ninguém invadia, a não ser permissão de Deus. E Deus permitiu, mas com um propósito. Ele permitiu que o faraó fosse lá. Invadiu. Por quê? Qual o propósito? Mas não deixou matar ninguém. Mas permitiu que o faraó Sisaque dominasse eles, colocasse ele como escravo. Para quê? Para que eles percebessem a diferença entre servir a Deus, por livre e espontânea vontade, fazendo por amor, ou servir aos monarcas estrangeiros, servidão, castigo físico, pagar imposto, corvéia, tal, chicotada, tudo aquilo. Julgo. Para eles entenderem a vantagem de servir ao único supremo Deus. 2 Crônicas 12, 5, 8. Lembra que eu falei, quando aquela resposta que ele deu, que ele ouviu os jovens e foi dar a resposta para os anciãos de Siquém? Quando a gente analisa aqueles versículos que eu passei aqui até agora, a gente tira algumas características negativas que nós não podemos cometer o mesmo erro que o Robão. Eu peguei e botei algumas características aqui que estão lá naquele principal versículo base do texto. 1 Reis 12, de 4 a 15. Olha o tanto de característica negativa que a gente vê em apenas um grupo de palavras, um pequeno texto, um grupo de versículos. Primeiro, ele foi inflexível. Tomou decisões precipitadas e equivocadas. Inflexível. Fizeram um pedido a ele. Ele poderia até dizer não de uma forma melhor. Gente, no momento, tem que pagar imposto, porque está uma crise global, né? Acabamos de sair da pandemia. Poderia dar uma enganada no povo. Os caras iam falar, bem, não engoli não, mas tá bom, vamos ver com o tempo. Mas ele foi lá e, negativo, meu dedo mindinho, papapá, eu vou chicotear mesmo. Então ele foi inflexível. Segundo, indiferente com a necessidade do povo. Como pode você ter os seus irmãos, do mesmo povo, mesmo Deus, vendo sofrer, em vez de você ajudar, você ainda piorar a situação dos irmãos? Que rei é esse? Indiferente. Arrogante, não sabia se relacionar. Os amigos dele eram amigos porque concordavam com ele, gente. Ninguém queria ser amigo dele. Puxa saco. Eu usei o eufemismo, aí veio o irmão na revista e atualizado e puxa saco. Né? Mas eram.
Não tem amigo. Quem é arrogante não tem amigo. Um chefe arrogante não tem amigo. Eles fazem para puxar o saco. Com concordante. Tem medo. Então fala tudo que ele quer ouvir. Incompetente, porque ignorou o conselho diplomático dos mais velhos. Se eram os mais indicados. Olha só como é que Deus respeita o conselho dos mais velhos. Vamos voltar no tempo. Deus queria ter rei em Israel, sim ou não? Não. Por isso Deus instituiu juízes para julgar o povo. O rei era Deus. Aí, certa feita, os anciãos de Israel, com inveja dos outros povos que tinham um rei, tinham um exército, tinham generais, se reuniram. Queremos um rei, vamos pressionar Samuel. Olha só. Mas Deus poderia falar, não, eu já falei que não vai ter rei. Eu já falei lá para Josué, o rei sou eu. Rei dos reis, senhor dos senhores. Não divido minha glória com ninguém. Mas olha como é que Deus respeita o conselho dos mais velhos. Eles se reuniram e foram falar com Samuel. Samuel foi orar a Deus. Deus falou, os anciãos querem um rei? Vou dar um rei. Aí vamos ver. E deu. Respeitou. Roboão não respeitou. Insensato, ignorou as lições do passado. Estava tudo escrito nos livros lá, no registro. Tudo que aconteceu com seu avô, com seu pai, as consequências negativas, a destruição familiar, guerras por causa do pecado. E ele foi e fez a mesma coisa, e fez pior. Então, insensato. Explorador, impôs mais opressão ao povo, porque queria... Lembra que eu falei lá no início, aquelas imagens? Qual era a primeira coisa que um rei não podia ter? Cavalos. Ele era explorador. Quem tinha, ele ainda tomava. Segundo, o que eu falei? Escravos. Já acabamos de dizer que ele até chicoteava com os escorpiões. Terceiro, mulheres. Já falei a quantidade de concubinas e esposas. 18,60. Quarto, tesouro. Cobrava a corvéia e aumentou os impostos para ter mais tesouro, para poder ter força política contra outros reis. Quinto, Torá. Podia ser que ele tinha. Não sei. A Bíblia não diz que ele não tinha ou que tinha. Devia ter. Mas qual é o sexto? Ele lia? Com certeza não. Aí não. Não estava. E se lia, leitura dinâmica. Pronto, já li, vou dormir. Ler é ler, meditar, analisar. É como Josué deixou ensinado. Medita de dia e de noite. Então já deixou o ensino. Não seguiram o ensinamento dos grandes líderes de Israel. Era metido. Se achava melhor. Meu pai, o pai dele era o homem mais sábio que já existiu. Meu pai, meu dedo mindinho é maior que a cintura do meu pai. Metido. É ou não é? Era para ele falar assim, meu pai é o homem mais sábio que já existiu. Que orgulho do meu pai, não. Meu pai, a cintura dele, meu dedo é maior. Então esquece meu pai, sou eu rei. Né? Metido. Hedonista, esse termo é interessante, hein? Satisfação de prazeres. A todo custo ele queria satisfazer seus prazeres. Principalmente poder, dinheiro. E o poder é pior do que dinheiro, né? Maquiavel já falou isso aí. Dê dinheiro, mas não dê poder. Quem? Dionísio. Da cachaça. Prazeres. E Roboão correu atrás disso aí, fez mesmo. No começo e depois dionisíaco no final. Materialista. E para satisfazer os seus prazeres, que ele era hedonista, fazia qualquer coisa. Nem que fosse desagradar o povo, desagradar principalmente a Deus, Deus de Israel. O Deus Todo-Poderoso, que é o único digno de honra, glória, louvor, adoração, majestade e ação de graça. Ele nem ligou para Deus. Então ele não lia mesmo a Torá. Vamos fechar. A liderança de Roboão era motivada, por quê? Pelo orgulho, não pela humildade. Pelo orgulho. Motivação é a força interna que move a ação. Então as ações dele eram motivadas unicamente pelo querer dele, pelo seu hedonismo. Depois, o orgulho não quer saber de bondade nem mansidão. Alguém orgulhoso
é alguém que não evidencia o fruto do Espírito Santo que a gente aprende no Novo Testamento, com os seus aspectos, entre eles mansidão, temperança, a gente sabe os outros. Bom? E o último, tanto que pelas suas palavras e atitudes, às vezes a atitude é pior do que a palavra. Claro que nós pecamos, erramos o alvo, às vezes andamos em desacordo com os preceitos divinos, isso é pecado. Por pensamentos, atos, gestos e atitudes. Mas Roboão foi principalmente por palavras e atitudes. Ele deixou claro ao povo que o importante era a satisfação dele. Só isso. Nada mais importava. Perguntas? Aproveite que nós temos ali uma equipe de anciãos, de mais experientes, pastores. Ninguém ali é antigo, né? Tiro de misericórdia. Alguma pergunta, meus irmãos? Nós vamos dar por encerrado que o professor Edvanei tem um recado importante. Amém? Fala, mano. Faz aqui pessoal de casa ouvir. A paz de Cristo a todos. A tribo de Levi, ela estava dentro de Judá, é porque Israel foi todo exterminado, né? Então a tribo de Levi, ela estava dentro de Judá. A tribo de Levi tem uma característica interessante. O templo estava em Judá. Porém, naquela época, depois do templo construído, não vou dizer que é como hoje, que Israel tem um templo, depois eles fizeram sinagogas para adorar. Mas eles espalharam os sacerdotes, os filhos, não o sumo, mas os filhos dos sacerdotes. Então eles preservaram nas outras tribos, para poder fazer o culto a Deus, não ter que viajar para Israel, que é longe. Então em cada tribo eles botaram ali pontos de pregação, né? Então eles mantiveram ali o costume de cultuar a Deus. Amém? O grande problema com essa tribo foi que Jeroboão perverteu tudo. Porque quando ele recebe a promessa, ele vai para o Egito, porque na minha opinião não era o lugar certo de quem tem promessa ir descer para o Egito. Toda vez que alguém volta do Egito, volta com lastro. E ele voltou com lastro. Qual lastro que ele voltou? Quando ele chega em Israel, que ele vê que haveria uma possibilidade do povo voltar para Jerusalém para adorar a Deus, ele não, vou construir 2 bezerros aqui, colocar um em Betel e outro em Dan, para que o povo não volte para Israel. E porque já pega o costume egípcio. E aí eles pegam os levitas e falam, vocês vão controlar isso aqui. Perverteu o Deus de vocês agora vai ser isso aqui. Então, quer dizer, ele perverte toda a tribo de Levi. Agora, por que ele só foi para o Egito? O Senhor já tinha dado a resposta antes. Ele é efraimita. Ele servia a casa de José. José era um dos homens mais respeitados do Egito. A tribo já tinha resquício de coisa do Egito. Então ele vou lá que a minha tribo veio de lá. Mas aí eu considero, a Bíblia não fala, eu procurei não fala. Eu considero um dos maiores erros dele, porque ele recebeu a promessa que a casa, Deus falou para ele, se você me seguir, cumprir a minha vontade, farei da tua descendência igual a descendência de Davi. Eu não vou falar mais sobre Jeroboão, porque a próxima lição vai ter essas dúvidas aí, vão ser retiradas. Amém? Obrigado pela oportunidade, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Que aulão, né? Que aulão. Posso dizer para você com toda certeza, né, o professor Alex, sem sombra de dúvidas, ele talvez seja aí o professor mais didático na ministração, além do conteúdo, né, poder trazer um conteúdo desse e alguns aspectos que, no meio da aula, dentro do conteúdo, ele vai abrindo umas caixinhas de informações que vai agregando, mas sempre voltando para a temática. Poucas pessoas têm habilidade para poder ministrar desse jeito. Por isso que eu me espelho no professor Alex desde sempre para poder, lógico que eu não tenho essa habilidade toda, mas a gente está aqui para poder aprender e para poder colocar isso em prática de alguma forma nas nossas vidas, porque isso é muito importante, a gente aprender os assuntos da Bíblia de maneira que a gente possa instrumentalizar o ensino. E aí eu queria motivar você sobre a questão dos livros do professor Alex. Ele só anunciou esse daqui você já vai levar, porque o valor que você vai investir, você leva aí, está chegando o Dia das Mães, aí você presenteia alguém também, esse daí do pastor Gesiel você já vai comprar. Mas dentro dessa fala, né, de você instrumentalizar uma maneira de você ensinar a palavra de Deus, eu queria chamar a atenção para você pelo seguinte: mais ou menos 10 anos atrás, assim, quando Deus começou a me despertar para essa área do ensino, na verdade eu nem tinha ideia do que Deus estava fazendo. Mas eu evangelizava algumas pessoas da minha família
e eu percebi que tinha uma dificuldade dessas pessoas compreenderem de fato aquilo que eu estava evangelizando, a maneira com que eu estava pregando a palavra. Às vezes, alguns momentos que é muito rápido, você fala alguma coisa sobre o evangelho e as pessoas às vezes não compreendem. E essas pessoas às vezes elas estão cheias de curiosidade sobre a Bíblia e você às vezes não tem uma forma de que você atrai essa pessoa para uma conversa mais aprofundada e que com uma aula dessa, por exemplo, de você explicar um personagem bíblico, trazer sobre aspectos da vida dele, vai ajudar você a explicar a Bíblia para essa pessoa. E na época eu lembro que eu comecei a fazer algumas reuniões na minha casa e eu pensava assim, como que isso vai ser atrativo? Na época eu já orava em aniversários da família e tal, e aí eu falei assim, vou fazer umas reuniões lá em casa para poder a gente fazer estudos. E aí eu peguei alguns assuntos assim que todo mundo quer saber sobre, né? Você imagina aí, assuntos sobre questões profissionais, sobre finanças, todo mundo quer saber sobre isso. Aí eu falei, vou buscar na Bíblia respostas para isso e vou fazer um estudo aqui em casa. Aí eu pegava a televisão da sala e colocava num pendrive umas imagens, né? Eu usava aqueles editores de imagem, não era nem PowerPoint, e fazia ali alguns tópicos, já era usando recursos instrucionais dentro da minha casa para poder ensinar as pessoas. E aí as pessoas vinham para a tua casa, você ali oferecia, né, um comes e bebes ali, para o pessoal ficar bem à vontade, aquele bate-papo, e aí daí a pouco você apresentava ali um estudo, uma coisa breve, para você não deixar a pessoa cansada de ouvir um assunto que às vezes ela não está acostumada, e ali eu comecei a fazer esses estudos e esses ensinos para as pessoas. Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que você foi chamado para poder evangelizar, e a sua evangelização ela precisa trazer instrução, porque é através do entendimento da palavra que você vai trazer pessoas para Cristo, pessoas que estão na sua casa, na sua família, amigos seus, pessoas que às vezes frequentam a sua casa. E aí onde que entra essa ideia toda? O professor Alex ele tem 2 livros sobre didática. Esse aqui que é o Didática Contemporânea, A Hora da Virada, e esse daqui que é uma abrangência, né, Didática Contemporânea 2, desenvolvendo sistemas de qualidade no ensino. Aí você vai pensar assim, mas esse livro aqui é um livro técnico só para quem é pedagogo, para quem dá aula. Não, esse livro aqui ele serve para poder você trazer essa instrumentalidade, que para mim em algum momento ela aconteceu de maneira natural, mas que lá na frente eu precisei aprofundar isso para poder criar alguns outros recursos. E esses livros do professor Alex, eles vão instrumentalizar coisas desse tipo. Aí você vai pegar o conhecimento que você absorve aqui numa aula dessa e você vai instrumentalizar para poder você levar para outras pessoas. Até uma mensagem de WhatsApp, você pode otimizar ela didaticamente para você mandar para uma pessoa. Um versículo que você vai mandar para uma pessoa no WhatsApp, você pode instrumentalizar ela de maneira didática. E às vezes a gente está cheio de recurso, mas a gente não sabe usar. E aí, se você se disponibilizar a você aprender um pouco mais, eu diria para poder você investir nesses livros aqui. Tem gente aqui que está fazendo o Cefec, provavelmente já adquiriu. Agora, se você não adquiriu, vale a pena, eu não sei nem o preço, nem vou falar o preço, porque a ideia aqui não é o valor, é o investimento. Aí, né? Esses livros aqui, inclusive, eu coloquei eles na loja do Crente Docente, porque é exatamente essa ideia. Eu quero que as pessoas de qualquer lugar possam ter acesso a esse tipo de material para poder instrumentalizar a sua vida com Cristo e o ensino da palavra. Cada uma pessoa que está aqui na Bereana, aprendendo a palavra de Deus, é responsável por multiplicar os assuntos aqui que são colocados, que são ensinados. Eu sou aí um fruto, né? As pessoas falam assim, eu sou fruto da escola dominical. Eu sou fruto da escola dominical, né, dentro do que Deus me chamou para fazer, mas eu posso dizer para você que eu sou fruto da escola bereana. Aquele momento que a gente teve aqui anterior, né, de a gente orar aqui antes de começar a bereana, remeteu muito quem fazia aqui lá no início, quando a escola bereana começou, era exatamente assim que começava, ainda com poucas pessoas, às vezes sem transmissão, às vezes só... depois só passava o vídeo, depois não tinha transmissão ao vivo e online. E naquela época eu já falei assim, a escola bereana vai ser o lugar que eu vou residir. Aproveitando aqui, justificando, o pastor Ronaldo não está aqui hoje, ele volta na semana que vem, mas até quando o pastor Ronaldo não está, ele está, porque ele estava online agora pedindo para poder mandar um abraço para todos vocês que estão aqui presentes. Então, esse é um incentivo, você... Depois vai ali atrás, adquire esses livros. Se você já tem, você acha que tem que presentear alguém,
vai ser benção, tá bom? E para poder a gente fazer o fechamento aqui, dia 14, nós vamos ter a Maratona EBD com a temática posicionamento. A gente já tem anunciado nas nossas redes sociais. Se você não segue as nossas redes sociais, você precisa seguir. Pessoal que está na internet também que não segue, @EBDADVEC e @FábricaEBD. Né? O @FábricaEBD é o Instagram do portal da Escola Bíblica Dominical, que tem todos esses materiais que são aqui das ministrações. E no dia 14 a gente vai fazer esse evento, um evento que é gratuito, ele é online, ele é presencial, ele é em várias localidades do país onde tem igrejas, e essa temática posicionamento tem muito a ver com essa ideia do que a gente está falando aqui. A maneira com que o cristão se posiciona na sociedade, como o cristão influencia, como o cristão transparece a sua fé por intermédio de atos, de coisas práticas na vida. E eu quero conclamar a todos vocês que estão aqui na Escola Bereana para você ser um proclamador desse evento, esse evento que vai ser o evento que antecede a nossa conferência, que é o Alicerçados na Palavra, que vai ser em junho. E a gente está preparando algumas coisas especiais para você que vai vir presencialmente. A gente está preparando uma coisa aí para o início da maratona, e eu não vou contar para poder você vir no dia 14. O evento ele começa às 9 da manhã, 9h30 da manhã a gente começa as primeiras palestras. Então você chega um pouquinho antes aqui que vai ter uma surpresa para você. Você que é assíduo na Escola Bereana, com certeza vai estar nesse evento. Ele vai acontecer durante todo, né, o sábado até o final da tarde. E a gente vai apresentar algumas surpresas também nesse evento, coisas relacionadas ao Alicerçados na Palavra, que vai ser no mês de junho. Tem uma inscrição, e é interessante explicar para os irmãos, a inscrição não significa que só entra para poder assistir às palestras quem fez a inscrição, mas a inscrição ela vai te dar alguns direcionamentos sobre os links, sobre os materiais que você vai poder depois baixar, sobre a questão de certificado, e aí você... Ali atrás a gente colocou, quando você for adquirir os livros do professor Alex, ali atrás, a gente colocou lá esse banner e embaixo um outro só com o QR Code, para poder você fazer a sua inscrição, ficar por dentro, também fazer seu cadastro. Às vezes a gente faz alguns avisos sobre o que a gente tem de novidade na Fábrica EBD, e durante esse período a gente vai estar lá passando algumas informações e questões relacionadas aos materiais da Maratona EBD. Quem vai estar aqui na Maratona EBD? Olha aí, eu estou vendo todo mundo, hein? Gente, quem está aqui pela primeira vez na Escola Bereana? Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Qual o nome da irmã? Márcia, a irmã é aqui da sede mesmo? Seja bem-vinda, Márcia. Mais alguém? O nome da irmã? Carla é aqui da sede também? Primeira vez? Seja bem-vinda. Mais alguém? Mais alguém? Edson, irmão Edson aqui da sede também? Seja bem-vindo, irmão Edson. Os irmãos gostariam de receber, os irmãos estão aqui pela primeira vez. É importante que vocês falem da Escola Bereana para outras pessoas da igreja. Às vezes as pessoas pensam que essa classe ela é exclusiva para quem ministra aula nas classes. Não, essa Escola Bereana aqui é para todo e qualquer membro da ADVEC que tem consciência de que o estudo da palavra é algo que faz parte da vida cristã e é necessário para a nossa caminhada de fé aqui. Vamos nos colocar de pé? Quem quer agradecer a Deus mais uma vez pela vida do professor Alex, por essa aula. O professor Alex está indo lá para trás para poder você depois ir lá adquirir o livro do professor Alex. Eu vou chamar o pastor Sidney aqui para poder fazer a oração final. O pastor Sidney que estava impossível hoje nas reflexões e análises. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Amém, amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, pelo alimento dado a cada um de nós nesta noite, neste lugar. Temos certeza que vamos sair daqui muito mais alimentados do que nós entramos. E te peço, Senhor Deus, que em nome de Jesus, aquilo que nessa noite nós conseguimos, Senhor Deus, adquirir neste lugar, que não fique somente, Senhor Deus, na nossa mente, que desça para o coração para que nós possamos usar no dia a dia. Que a Tua palavra em nós, ó Pai, seja uma ferramenta que nós venhamos usar a cada dia para confortar famílias, para trazer pessoas para a Tua casa, para pregar o Teu Evangelho a cada instante, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Que a Tua palavra em nós seja, Senhor Deus, poderosa em todos os instantes. Abençoa cada um que está aqui,
no nosso retorno aos nossos lares. Leva-nos em paz, Senhor Deus, livra-nos de todo obstáculo, de todo impedimento. Em nome de Jesus nós pedimos que ao chegarmos em nossa casa, possamos encontrar um ambiente de paz, de alegria, de felicidade, que tudo, Senhor Deus, que tentou se levantar, Senhor Deus, seja neutralizado em nome de Jesus. Nós profetizamos que teremos um final de semana abençoado. Profetizamos que teremos um domingo de ceia na casa do Senhor, onde nós nos reuniremos aqui para proclamar a maior festa do Evangelho. Pai, muito obrigado por tudo, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. E em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém.